Vambora. Então, vamos lá, hoje eu vou apresentar aqui uma estratégia de design system customizado. O que acontece? Imagina que o seu designer hoje passou esse design system. Pegou 3 para cores, 1 para botão e 1 de tipografia. Terceira lista aqui é 6 matilhas diferentes de objetivo do que qualquer outra coisa. É um design system totalmente customizado. Até as labels são diferenciadas. O que acontece? Geralmente o que a gente faz é o quê? Trabalhar com epicolas, trabalhando a cor constante, passando a cor decimal. Essa é uma das abordagens. A segunda abordagem que a gente tem é injetando dentro do arquivo as nossas cores. Então, por exemplo, dentro de uma silhueta, a gente tem nossa cor scheme injetando dentro lá dentro. Qual é a problemática em cima disso? Você vai ter o nosso design system acoplado a material. Só que isso é ruim. Porque como eu deixo para te conferir, que as letras dos botões não seguem naquilo que sai. É um design customizado. Então, o que a gente faz? Já tem uma lista aberta no GitHub para quê? Para mover as técnicas material do perfil para fora do Flutter. Porque hoje o Flutter a gente só consegue desenvolver componentes por cima do material. Então, poxa, eu quero customizar meu it de uma forma que às vezes não permite. Eu tenho que ser bom, isso que é a parte meio. Foi o que pode agora. Primeiro, dessa abordagem, a gente trabalha com customização customizada. Então, o que acontece? A gente tem aqui nossas fontes, customizadas conforme o projeto, e temos aqui também os nossos códigos, vindo de um JSON. Qual é a vantagem disso aqui? A gente consegue automatizar a mudança de clima do aplicativo. Imagina que esse desenho vai estar no Firebase, vai estar no nosso servidor. Então, a gente consegue mudar o aplicativo dinamicamente sem subversão. Então, aqui dentro a gente tem, por exemplo, as nossas cores primárias, os tokens de cores, temos as cores neutras, tipografia, qual é o tipo, cor e tudo mais. Poxa, bacana. Isso aqui eu consigo fazer o quê? A descrição em cima do JSON. Então, dentro da minha biblioteca, eu vou ter isso aqui. Meu tema. Nós também não temos data, temos cores e tipografia. Claro, nesse exemplo. Sendo assim, o meu tema data, o meu tema light, o tema que eu tenho hoje no aplicativo, eu vou fazer o nosso prometo. Então, junto a gente faz na internet. A gente pega aquela chave e transforma para variável. Então, a gente tem o nosso usuário, dentro do aplicativo, a gente vai ter uma foto. Poxa, por quê? Isso precisa. Porque dentro, se o usuário não tiver internet, eu já busco desse callback do nosso aplicativo. Isso aqui é a parte importante porque, como eu tinha comentado anteriormente, eu não pensei em trabalhar com o tema, atual, sem trabalhar com o MOS. Sendo assim, a gente tem que injetar, a partir do nosso tema customizado, um falso MapWeb. É isso que a gente cria nosso tema data, que é o tema data do Material, passando por skin do nosso for skin. Assim também o nosso testing, que é o testing do Material Design. Aqui dentro, por exemplo, esse aqui, ó, display large, tudo isso que é referente ao Material. Por quê? A maioria dos vídeos são Material Design. Dialogues, scaffolds, bottom sheet, botões, tudo isso. Poxa, tá bem, entendi. O que mais posso fazer nesse sentido? Se a gente pegar então, por exemplo, as nossas cores, isso aqui é customizado conforme o design system. Nesse design system nós temos cores de blade, cores da marca, cores neutras e cores de texto. E dentro de cada uma delas nós temos nosso topo, a cor, né? Dark light e assim por diante. Temos também a nossa tipografia. Lembra que a gente está saindo do arquivo design. Então, o que acontecer qualquer nome. Poderia ser tipo 2, tipo 3, tipo customizado. Então, tem tipo, subtítulo, bora e quer. Poxa, bacana, entendi. Lá dentro de cada customização, temos nosso prometo, que a gente faz essa personalização. Poxa, entendi. Eu construí meu design system. E agora? Como é que eu posso construir esse carinha? Dentro dos source, temos aqui o nosso link. Por exemplo, o botão. Aqui é um botão customizado nosso. Então, assim, o botão é um tipo para tipo só primário. Se tiver tipo secundário,
secundário, tipo bolso, seria que defendendo especialista no nosso botão. Temos que ele recebe um ícone para esse tipo somente isso. Já lembro, claro. E são desse carinha temos construtores. Construtores tradicionais, passando o tipo aqui dentro, ou construtores nomeados, já para ajudar a legitimidade do código. Sendo assim, dentro do ponto prime. Poxa, bacana. Tá, e agora? Como é que faço para construir? A gente tem duas abordagens. Uma é pegar todo o código do botão e transportar para cá, ou fazer esse tipo de composição. Pegar o quê? O botão numa guia, ou fazer aqui embaixo, text de botão, se você observar. Se você observar, ele é uma guia, então a gente está editando o botão do Material Design. Sendo assim, a gente está capturando, fazendo um wrap em cima do botão. Poxa, bacana. Então, aqui dentro dessa função, fica toda a estilização. Então, por exemplo, o botão do switch, eu vou ter background, color, toda aquela customização que a gente já tem em cima do botão. Isso pré-definido. Se não utilizar esse botão, não vai customizar. Você vai ter pré-definido essas customizações. Sendo assim, a gente voltar aqui um pouquinho, o usuário só vai setar o quê? Esse botão primary, e só isso. As cores, a tipografia, o tamanho de fonte e todas as variações vão ser pré-definidas. É para ficar fechado o escopo. Embaixo tem conceitos, restante, a gente faz essas verificações. Isso aqui é tudo componentização do Material Design. Poxa, entendi. Está criando componente. Pode ver também que dentro desse componente, como eu tenho o íconezinho aqui na lateral, eu também vou ter esse ícone. E esse ícone, opa! E esse ícone também aqui, ó. DX.MD. Porque meu ícone agora tem 3 tamanhos diferentes: MD, SM e LG. Isso pré-definido os tamanhos. A gente não define isso em código. Eu sempre aqui na biblioteca do Design System. Da mesma forma de construir o botão, a gente constrói também o nosso ícone. Então, por exemplo, DS, icon, passando icon size, SM, MD e LG, com seus respectivos construtores, para facilitar a legibilidade de código. Lá embaixo, a gente tem nosso quê? Nosso diâmetro. Conforme então o nosso tipo, a gente passa o tamanho do ícone e assim fica abstrato. A gente não define mais o tamanho de ícone dentro do aplicativo. Poxa, Marquinhos, entendi. Como é que agora eu uso essa biblioteca no meu código? Então, voltando lá no nosso exemplo, a gente utiliza assim. Temos nosso arquivo de e-mail, a gente inicia nosso código, antes de colocar, porque o e-mail é assim que tem que fazer a espera. Pegamos então o nosso tema a partir do app, já está pré-definido. Feito isso, temos nosso tema dentro do aplicativo, injetamos nosso material web. E dentro do material web, temos esse vídeo agora, TFP. E a partir daqui, a gente está injetando nosso tema na árvore do Unity. A gente está utilizando o Unity, e se a gente observar o Nesting, ele é um status e dentro dele tem a função de depende em Unity, que é basicamente o que o provider faz embaixo dos panos, e lá embaixo dele ele tem esse Unity Theme, que nada mais nada menos lá embaixo, ele é o tema herdado. Então você entrar dentro dele, ele é o quê? O Unity Unity. É o quê? Para fazer a injeção do tema dentro da árvore. Poxa, estou com o meu tema. Lembra que eu falei como a gente iniciou o aplicativo? Precisamos desse Material App. Poxa, eu conheço o Material App, o Competition App e o Unity App. Porque eu não utilizou o Unity App. Por quê? Porque ele não vem pré-definido várias customizações. Localizações, tema, tudo isso o Material App já dá pra gente. Hoje, está no Cloud 2023, é meio que quase impossível trabalhar sem ter o Material App. Tá beleza. Agora, nessa home screen, os textos tradicional que a gente tem. Pegamos assim, então. Em vez de ser TMO, a gente deve ter DSP, o nosso tema customizado. Então, DSP, passando aqui para baixo, tipografia, title e style. Agora a gente tem aqui dentro o link ajudando a gente. Se você observar, a gente tem o nosso body cast que está aqui. Saia do material e venha para o seu design system. A gente tem o link nos ajudando a todos os tipos. Então, da mesma forma, a gente tem aqui embaixo o nosso botão. Então, esse botão passa do tipo de construtor aberto, o tipo aqui dentro. Ou construtor nomeado. Desce mesmo ponto para ele. Poxa, sensacional. Beleza, eu entendi. Mas se meu desenvolvedor lá quiser utilizar text control no material, tecnicamente ele pode? Poderia. Mas como é que a gente faz para restringir esse uso? Aí
aqui vem a sacada. O próximo passo é você criar um linker customizado. Porque como é que você customiza esse linker? Você fala que esse componente, esse link, só essa parte do código não pode ser executada. Sendo assim, essa biblioteca de custom link, eu tive aqui, coloca ela aqui dentro, passa a analyzer, e você cria seu próprio linker. Você restringe o uso de certos links no seu código. Então, por exemplo, eu quero restringir o tipo de text maker. Eu valido search vai vir do text maker. O que eu estou fazendo? Eu estou injetando no analyzer do meu Flutter, que aqui no desenvolvedor, quando utilizar o textbook, ele vai dar um erro de linker. Ele não vai conseguir compilar esse código, sendo assim o tipo de erro. Então, o que eu vou fazer? Opa, não use mais nenhum widget, utilize o nosso widget customizado, do design system. Sendo assim, textbook, eu verifico dentro da minha árvore de ST, que é a árvore de análise sintática e estática do Flutter, eu verifico se o botão é do tipo textbook. Sendo assim, ele vai dar um erro. Vamos testar e ver se funciona? Primeiro ponto, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Aqui enquanto a gente tem nosso widget customizado, pode observar que além de estar diferente, os botões já estão todos aqui. Isso seguindo o nosso design system. Imagina que isso aqui vai para o aplicativo inteiro. Então, todos os desenhos vão utilizar esses widgets. Isso é importante. Vamos testar então o nosso linker. Como é que ele funciona? Se eu vir aqui embaixo e tentar utilizar o textbook, o que ele vai passar? Não utilize aquele linker customizado nosso. Ele vai dar erro de compilação, porque é o que a gente colocou. Então, ele não permite que você utilize o textbook, por exemplo. Pode observar que está com erro, ele não compila. Sendo assim, você restringe o uso da biblioteca só aos seus widgets. Já que, por que isso? Porque a formatinha vem por padrão dentro do Flutter. Ele é uma biblioteca interna dentro do Flutter, já vem pré-buildado. Então, você não consegue tirar ele de forma assim. O que mais? Temos também junto com o linker, porque assim, o linker é fundado para qualquer outra coisa. A gente tem também a opção de você criar linker para nome de classe, nome de funções. Sendo assim, eu quero que a minha screen, sendo o meu arquivo screen, tenha sempre o screen como prefixo. Vamos testar então? Fica aqui, claro. Eu quero que o meu screen seja page. Pode observar que eu estou dentro do arquivo screen, ele está reclamando como warning que ele necessita que esse arquivo, como está dentro do screen, seja como prefixo dessa classe screen. Sendo assim, você consegue restringir para a sua equipe um código de qualidade. Isso vai para toda e qualquer aplicação e toda qualquer arquitetura, dentro de controllers, de estados, de stores e todo o restante. Imagina o seguinte, que dentro também, em vez de a gente buscar aqui do Froast, a gente busca lá na internet, do Firebase. Basta o que? A gente subir no Firebase dentro do arquivo de JSON, injetar aqui dentro, o aplicativo funciona da mesma forma. Imagina também, você tem a mesma base de código, você só injeta dentro do seu NEF aplicativos diferentes. E você vai ter um white label com design system diferente. Porque o seu design system agora é uma variável em termos de execução, de runtime. Essa é a parte interessante. É uma boa prática você utilizar sempre o DSI como um pai de todo mundo. Poxa, eu conheço então que lá dentro do Data tem o que? Tem as extensions. Essa é uma forma do Flutter trazer para a gente conseguir injetar algum código dentro do Data do Flutter. Só que isso o quê? Se encapsula dentro do Data. Com esse link, você conseguiria, com certeza, fazer com que você não utilizasse o TMOS aqui dentro. Então, por exemplo, com o linker você consegue criar uma regra que você não deixe que o programador coloque essa linha no seu código. Então, se você força o desenvolvedor a utilizar o seu tema customizado. Poxa, bacana, entendi. Quais são os desafios dele de você desenvolver o design system perante ao Flutter? O que acontece? O Flutter, jeito que ele injeta os dados dentro dele é um pouco complicado. Sendo assim, você tem que colocar design system livre e app. Dentro do livro, você tem que colocar. Por quê? Se você colocar esses dados na raiz do projeto da biblioteca, ele não vai compilar e não vai gerar para o seu usuário. Se você querer banda que você vai gerar, ele não vai estar disponível.
Por isso também que dentro de cada um desses, por exemplo, deixa eu pegar, pode observar que dentro do Metastyle tem esse tempo. Por quê? O Metastyle é uma biblioteca externa. Então eu utilizo esse tempo para mostrar para o Flutter que aquele técnico, que aquela linha de código está em outro projeto. E assim ele se encontra lá dentro quando ele faz a junção de todo o código. Da mesma forma, você pode observar dentro do meu teste em data, que aqui está o quê? Package tem linear. É justamente o caminho que quando ele vai buildar o seu projeto main, ele vai gerar esse package. Dentro desse package vai estar seu assets. Por isso que a gente coloca os assets dentro da biblioteca. Aí aqui é o mundo de utilidade, você consegue fazer várias outras coisas. Vou mostrar um exemplo que foi feito dentro do cliente. Nesse sentido. Anota o PC. Você sai, não. Esse aqui é o exemplo do design system desenvolvido para um cliente real, cliente que usou essa mesma metodologia. Sendo assim, todas as tokenizações estão aqui dentro. Então, borders, a gente tem aqui dentro. Tokens, todos os tokens de cores, isso tirando uma fila, utilizando consolidado a partir da injeção de dependência. Então, por exemplo, a gente tem a composição dentro de componentes, dentro do botão. Então, dentro do botão da mesma forma, a gente tem os ícones, seus botões, temos os tamanhos dos botões. Tem o tamanho large, a tela inteira, ou tamanhos menores que vai usando. E fica um cara que você confessa. Poxa, por que você não utilizou o Hitbox, que é já um componente já usado, muito conhecido como Storybook no React? Porque na época não era muito bem fácil de planejar. Hoje já tem código generator em cima dele. Aqui a gente quis criar dois desses, tem uma responsabilidade para o cliente, tem todas as necessidades. E é isso. Alguém está vendo? Três vantagens, fica um código grande. O que acontece? Se você observar o nosso código aqui, de tema, fica um código assim, você vai ter que gerenciar os seus tokens, você vai ter que criar o Event System. É embaixo, então, por exemplo, dentro do nosso JSON, nosso arquivo primário, se eu alterar aqui low para lower, alguma coisa assim, quebrou o código. Porque, claro, é essa questão. Desvantagem também, você vai ter manutenção um pouco melhor, digamos assim, um pouco mais trabalho no cima dele, porque você está utilizando criou seu exercício, seu próprio código. Isso aqui é muito bom, porque ele já tem estruturado o seu design. Ele já criou a utilização, já criou os componentes, tudo isso está separadinho. Então você tem aqui, lá, né, por exemplo, a gente pegaria, né? Aqui. Por exemplo, lá no fim, eu tenho aqui, Build Planner Color Guard. Eu já saberia a partir daqui que esse tempo, nessa utilização de texto, então, eu muito mais estudo da comunicação do designer e programador. Então, aqui dentro. E a vantagem de se utilizar o JSON, por exemplo, é que o seu designer fazer JSON para você. Então, as coisas dele, se ele quiser alterar, vocês vão pegar esse arquivo, colocar no seu aplicativo e pronto. Você não faz alteração nenhuma. Ele diz assim, eu quero mudar agora de vermelho para verde. Ele vem alterar essa decimal, você pega o código, coloca tudo dentro, está tudo certo. Então tem a validação tanto do design quanto do sua parte,
está correta com ele. Isso é muita discussão. Se não colocou o tamanho correto, o tamanho da fonte, não colocou a fonte correta, aí você vai mostrar para ele que ele está mostrando, né, que ele está enviando qual é a fonte, qual é o tamanho, senão você está configurando. Em teoria, a lógica de como vai ser o código vai estar certinho. Essa é uma das vantagens que, digamos assim, você não consegue, a partir do seu aplicativo, saber o que é. Então, por exemplo, você está aqui na nossa home screen. Você tem aqui, por exemplo, Body. Fotográfico Body. Poxa, Body é um pouco, eu não tenho um valor dele aqui dentro. Eu tenho que pegar meu servidor para descobrir o valor. Claro, se você colocar um negócio, colocar a variável, você consegue ver. Você não pode pensar estaticamente, você não consegue. Essa é a desvantagem. Você não consegue ver só eu não posso falar o valor. Você tem um segundo arquivo. A vantagem, se um dia alterar, você altera um universo só. Já está com um pacote. Se você observar, não observou. Pode observar, ele está assim, ó. Link Design System. Ele é uma biblioteca técnica separado. Lá no meu aplicativo, eu estou usando, aqui embaixo, como dependência. Então, dentro do meu aplicativo, lá na home, eu não estou importando o portal, eu estou importando o código. Eu estou importando somente a biblioteca. Essa é a vantagem também. Toda a contabilização é toda do lado. Imagina em times muito grandes. Tem um time só para design, só para fazer comunicação também quando está acontecendo. Essa é a vantagem. Você vai ter um time criando as mercados, vai ter um time utilizando também essa linha. Desvantagens e vantagens. Por conta, quando você trabalha com versionamentos independentes, eles tentam pegar a última ou a mais recente. O que acontece? Quando você tem micro técnicos, você simplesmente tem que atualizar. Se você tem um código muito grande, você tem a biblioteca, pode ficar no momento, então tomar esse cuidado. Mas, claro, a vantagem é essa. Porque você tem que criar importes gigantes. Tem aqui, esse todo, né? De SA e de fotografia, você tem um importe só na biblioteca. Outra vantagem é que você tem mesmo biblioteca nos aplicativos. Aumenta, porque é mais código. Querendo ou não, você legal, tem o chip tweet, ele tira todo o código que foi utilizado. Mas aumenta. Então, claro, traz essa complexidade de tamanho para o código, você vai ter que injetar junto as fontes, aquilo de fontes, e aquilo de três nomes. Então, assim, é um pouco mais tamanho, mas a vantagem é que você trabalha independente. Você consegue, né, a partir daqui, criar um input, por exemplo. Eu colocaria um exemplo aqui dentro, você teria essa mesma telinha dentro da sua biblioteca. Então, imagina assim, o designer ele vai ver o seguinte, ele vai validar o seu código, o seu tudo dependendo a partir desse código da sua biblioteca, não é o aplicativo. Então, quando chega no aplicativo, já vai tudo certo. Então, por exemplo, aqui eu estou na tela de exemplo, nosso mural. Ele vai pegar, tirar o print ali, vai debugar, alterar a abertura do código, opa, deu tudo certo, está validado, conferente foi validado. Você consegue utilizar o seu aplicativo com segurança. Mesma coisa, os sites e tudo mais. O que dá muito problema, às vezes, em tipografia é o tamanho da linha. Porque tudo que vai vendo mesmo faz muita renderização. A verdade diferencia. É normal. Tipografia é um problema da plataforma. Sendo nativo, sendo plataforma. Se for comparar então, assim, eu ia passando esse problema. A gente tinha um fica perfeito. Tirava o print do iPhone e passava para o computador. Dava diferença. Porque não sei porque a renderização, tem que ter a diferença do monitor da diferença. Então, o ideal é, você viria aqui, por exemplo, mas ele ficou perfeito. Então, passando por lá, o design vai fazer isso. Uma dificuldade que a gente tem é o seguinte, se consiga.
isso aqui é interessante. Porque assim, o tamanho da linha reflete também a. Então aqui pode ver que a volta do texto saiu certinha, saiu com alinhamento nessa ponte. Tem pontos que eles comentaram. Veja também, esse meu trabalho, quando fica com mais comum, a fibra é conversão do bolo e a vez está valorizado. Já peguei, por exemplo, a conversão 4.0 e lá no Google a versão 10. Quando a gente baixou a última, não comparou, deu diferença. Inversão na última ponte. Então é muito importante também bater as coisas para fazer o site perfeito. Mas tem que ser certinho. Tem um quadradinho, a ponte perfeitinha. Lembrando, aqui a gente está falando de fonte, é tipo PT, tipo PT, SP, é tipo escalado. Pegando pixel é um pouco diferente, porque esse reflete vem no detalhe. Tem mais Android, mais inferior, o pixel é diferente. Não é X de DPI, é um pixel um pouco maior. Consequentemente, porque o nome da sua tela, por exemplo, o ganho aqui tem isso aqui. Aqui, assim, você está com essa tela nessa dimensão. É uma dimensão 360 por 800. O que acontece? Seu target é um Android com essa resolução. Não adianta você pegar um Android menor e tentar comparar. Não vai ser igual. Visualização de tela em plataformas iguais. Então, sendo assim, você pega esse tamanho de tela, pode ser resolução maior, desde que seja a resolução. Sendo assim, você vai comparar, por exemplo, vai estar 16 de perto e sincronizado no meio. É assim que você vai comparar. Isso mesmo com o device. Porque você pensar, por exemplo, pessoas antigas, remédios, pessoas antigas, vai ser bem maior, vai ser diferente. E isso é muito importante. Defina a aprendizagem, o target do seu design. Tem um biblioteca que você possa a mexer muito com antes. Você comparar com um bloquinho aqui de pixel. É referente a um bloquinho de pixel lógico lá no outro device. Só que o quê? Quando você vai por tipo, vai para o horizontal, ele muda a proporção, pode quebrar. Então, você planeja com design que assim, tem momentos que a gente vai mesmo expandir o tamanho da tela e tem momentos que é tamanho fixo. Porque, por exemplo, esse botão, ele não vai ter, quando você modificar, ele não vai ser tamanho largura 328. Ele vai ser tamanho total. Ele vai ser como page 2016. Você tem que ter preço por fora. Se você tem uma tela menor, ele quebra. Você vai se funcionar. É nesse sentido. Trabalhando na vertical, você trabalha com saída de box. Então, se, por exemplo, eu tenho outro botão aqui, eu não vou ter um teste mais de 16. Eu vou ter um size box tamanho 16. Na horizontal, na vertical, tem caixas divididas. Na horizontal, é sempre peixe. Você consegue dimensionar um peixe assim. Então, imagina, cara, no device, a gente não muda a tela. A gente não estica no device. Mas no web, por exemplo, a gente pega, por exemplo, um aqui, pega o macOS. É que a gente faz isso aqui. Pode ver, ó. O botão de dimensionou, porque você fez essa porta. Aí você pegar a segunda proporção. Bom, mais uma dúvida? É isso aí. Foi bom. Tava ligado, acho.